Este é o segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio com Vera Renner aqui no Porto das Laranjeiras. A gente montou um set bem legal aqui, quase junto ao Rio Caí, quase dentro do Rio Caí, e logicamente que apareça lá no fundo o esqueleto do frigorífico Renner. Tem uma consideração para fazer ainda em relação ao primeiro bloco, né, Vera? Tá. Esqueceste, agora eu esqueci de novo. O desapego, né? Desapego, O Rio fala sobre o desapego. E aí eu queria, assim, fazer um adendo em relação ao prédio do frigorífico e essa questão de se demole, se restaura, se resgata, o quê? E então as discussões são apaixonadas, né, são misturadas também. E o que eu acho que são duas coisas diferentes, né? Então, a situação do frigorífico, desse prédio em ruínas, ela vai se resolver um dia, seja para qualquer coisa. Um dia vai se resolver, ou vai cair, enfim, tá? E a parte da memória do frigorífico Renner é essa, ela está na memória dos moradores, né? Dos arquivos mortos, dos jornais ou vivos, que o João Batista digitalizando. Tão bem está fazendo, digitalizando as bibliotecas, as escolas. Então isso que é a parte do sentimento e da preservação da memória, né? Da história. E o prédio é outra coisa, que não se misturem as coisas na paixão. Existe um grupo de ex-funcionários do Renner que se reúne periodicamente, né? Já foste convidada para participar? Não? Não. Eles fazem ali no Renner? No Campinho. No campo do Renner, né? Eu fiz um texto chamado Campinho. É mesmo? Na verdade, o Campinho hoje é um complexo esportivo, né? Tá muito bonito ali, né? Que a menina desceu do prédio e foi lá espiar o Campinho. No tempo era o Campinho, no teu tempo era o Campinho. Eu acho que era o Campinho do Renner. Era o Campinho do Renner, Formado, os jogadores eram basicamente funcionários do Renner, né? Exatamente. Bom, Vera, isso também me lembro. Vamos falar um pouquinho sobre a tua infância aqui. O que tu te lembra da tua infância e da tua adolescência em Montenegro, Vera? Vocês moravam exatamente ali, né? Exatamente aqui, quando eu era muito pequena. E aí eu lembro dos banhos de rio. Aqui. Que a gente vinha ali naquela escada, ó. Daquela árvore ali. Bem na frente da casa de vocês, Bem na frente da casa. E aí, muito pequena, eu já tinha aprendido a nadar. Aí eu atravessava o rio. É mesmo? Sim, com a maior Bacana, facilidade. certo. E era minha irmã. Depois eu me lembro que o meu irmão teve uma lancha, daí foi quando o frigorífico estava no auge, e a gente ia tomar banho nas praias aqui por perto. E depois, o restante mais é a memória da casa que hoje mora meu irmão, que foi a casa de minha vida toda. Certo. Então, na Capitão Cruz, né? E agora me deu um choque, porque aquela casa onde mora o Júlio Alfredo, meu irmão, ao lado morava a minha avó, Araci Renner, e na esquina morava o Lauro Dietrich. E agora eu passei ali e demoliram a casa. Eu cheguei a me dar um bafão. Quase liguei para o meu irmão, como é que tu não me avisa? Aquela casa era muito linda. Então éramos 4, porque lá na outra esquina morava a tia Isa. Então a tia Isa, a tia Dora, minha avó e eu. E todos tinham o portãozinho interligado. Então eu tinha as minhas primas, a filha da tia Dora, e aí nós andávamos por ali, era muito legal. Certo. E o tempo de escola, o que tu te lembra? Eu me lembro da Regina Simões. Regina Simões! Das gêmeas, as Bozeto. Não posso me esquecer de ninguém, meu Deus. Sim. Mas enfim. A Elisa e a Beth. Da Elisa, da Beth, da Regina, da minha aula, da Silvia Silveira também. E eu fiz do primário ao final do ginásio ali no São José. São José. Então eu era amiga íntima, como a gente dizia naquela época, da Regina Simões, que mora na casa que morava a vida inteira também. Claro. Então, muito legal. Das Cucirá. Cucirá também. Então a tua base de formação escolar é ali no São José? Foi no São José. Tempo das freiras? Dali, exatamente. Das terríveis freiras. Terríveis? Naquela época. Por que terríveis? Elas pegavam muito no pé de vocês? Era bem difícil. E eu sou evangélica, da igreja evangélica, né? E aqui era um colégio católico. Certo. E não por que fácil. tu não estudava na escola evangélica?
Existia? Eu não me lembro nem... Era mais perto, Os inclusive, meus né? filhos foram ali, mas Foram no ali. Jardim da Infância era uma escola maravilhosa. Certo, claro. Maravilhosa. Talvez fosse só educação infantil, né? É, Na época. eu acho que sim. Eu entrei na escola como as crianças naquela época entravam com 7 anos. 7 anos. Né? 7 Claro. anos para aprender a ler. Hoje as crianças entram na escola aprendendo com o iPad debaixo do braço. E vocês eram muito terríveis lá no São José? Não, eu era meio Tu, tímida. a Regina, essa turma? Não, nós éramos bem tranquilos. Mais bem tranquilos. Era um colégio maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Até hoje, né? Tem uma referência muito maravilhoso, maravilhoso. E dali eu fui estudar em Porto Alegre o secretariado, lá na URGS. Uhum. E dali Fizeste faculdade de secretariado. eu fiz o técnico secretariado. Certo. E dali eu fui para o Unicinos e fiz relações públicas. Então, como é que foi essa migração para Porto Alegre? Foi difícil se acostumar lá no início? Como é que foi, Vera? Saindo daqui e indo para Porto Alegre. Não foi difícil porque aos 15 anos eu fui morar com uma tia para estudar lá em Porto Alegre. Tá. Aí depois eu casei aos 20 e ficava lá e cá, lá e cá. Aos 20 eu casei e vim morar aqui. No que eu vim morar aqui em 74, Uhum. o meu marido morreu. Aí eu fiquei até 78, o frigorífico faliu e eu voltei para Porto Alegre. Então, foi Sim. na minha vida inteira é mais Porto Alegre do que Montenegro. Por isso que eu te digo, em Montenegro ocorreram as perdas, né? Claro. Que pena, né? Grandes perdas. Bom, Vera, vamos falar um pouquinho agora então sobre esse teu curso de comunicação social. Como é que se deu essa tua entrada em relações públicas? Foi engraçado, porque eu voltei a estudar depois que eu fiquei viúva. Daí eu fui lá no Unicinos e olhei o quadro. Não tinha uma curso. ideia exata do que tu ia fazer então? Não, eu olhei o quadro de curso, porque meu pai queria que eu fizesse letras. Sim. E aí, antes de casar. Aí, eu casei, parece, daí eu olhei, eu digo, comunicação e relações públicas, é isso mesmo que eu vou fazer. Foi bacana? E eu adorei. Adorou? Eu adorei. E como é que foi a tua trajetória profissional, Vera? Depois de formada? Eu dei aula há muitos anos, dei aula na Unicinos, dei aula na Ubra, trabalhei um pouco com coisas diferentes, com moda e tal. E há 20 anos eu abri a minha empresa de assessoria de imprensa. Fiz 20 anos agora. Que bacana. Então, eu trabalho com isso e me virei disso praticamente a vida profissional toda. Me formei em 79. Tu presta serviço para empresas? Exatamente. Para empresas, em que setor? Os mais diversos Os possíveis? mais diversos, assim, mas eu sou bem focada em economia, né? Indústrias e tal. Eu gosto muito da linguagem de economia, eu gosto muito do assunto de economia, não que eu entenda de economia. Mas eu digo assim, tu tem que entender o negócio do cliente para saber como é que tu vai formatar aquela pauta que interessa ao jornalista publicar. Então, Claro. o meu trabalho é fazer, criar, recolher uma notícia do cliente e ofertar para o jornalista e Claro. ele veicular. Então, nesse triângulo que eu vivo. Às vezes Certo. eu não sei por que eu escolhi. E tu te atualizas de informações de Montenegro através do jornal Progresso, então? Exatamente. Assim. Que tem me inspirado as últimas crônicas do Que frigorífico. legal. Vera, tu te lembra, na época do auge do Renner, se havia uma concorrência muito acirrada ou um nível de amizade bacana com a Conservas Odres de São Sebastião do Caí? Porque ambas sempre tiveram a mesma característica, né, de produção de embutidos. Né? Assim, O que tu sabe sobre especificamente eu não me lembro, eu só me lembro do nome, mas eu não lembro de nenhuma conversa ou nenhum fato que fosse degradante para qualquer uma das duas empresas. Perfeito. Claro. Nunca vi isso. E o meu pai trabalhava muito e quando ele chegava em casa, né, naquela época, ele fazia todos os negócios por telefone. Então ele chegava em casa do trabalho e ficava no telefone, no corredor ali, fazendo todas as ligações do mundo inteiro, dali. No tempo então, da telefonista ainda, né? Da telefonista. Daí a gente Lilian Borba. fica ouvindo muita coisa. E eu acho assim que muito gosto também por jornal. Meu pai estava sempre atrás de um jornal. Sempre atrás de um jornal. Sempre. Tu tem a imagem dele assim, então, atrás do jornal? E essa crônica, meu pai, fala disso. Fala disso. E então, essas coisas talvez a gente pegue também, né? O gosto pela leitura, o gosto pela notícia. Então, acho que... Certo. Acho que... E tu nunca tivesse tendência para música, Vera? Não, eu sou péssima.
E Chegou a tocar em algum conservatório? Não, absolutos vexames no colégio. Mas então já tocou. No colégio. No colégio, do colégio. no coral. Aí as freiras me mandavam calar a boca. Era a Lúcia. Vera? Desafinada, Vera? Horrível. Tá mas muito ruim, eu sou muito ruim. E eu acho assim, que as pessoas que cantam, que soltam a voz, eu acho que deve ser de uma felicidade maravilhosa, né? Certo. Talvez como escrever, mas eu acho que cantar deve ser maravilhoso. E como é que foi esse contraste de uma menina luterana estudando numa escola católica, né? Elas diziam que quem não fosse católico ia para o inferno. Desculpe, irmã Eduarda, que talvez esteja no céu, não sei. Sim, elas diziam isso. Diziam isso, eu chegava chorando em casa. É mesmo? Puxa vida. E para uma criança, eu tinha 7 anos, 8, né? Era terrível ouvir aquilo. Mas também não houve assim nenhuma, como é que eu vou te dizer, de eu ter um embate ou de eu reclamar. Eu ficava meio aqui assim, né? Mas eu ia no culto todos os domingos, eu e minhas primas. É só esse detalhe assim, que eu não esqueço, nada mais assim. Certo. Tu tens alguma lembrança do fogo que incendiou a nave principal, a única, lógico, da igreja evangélica? Me lembro, porque a gente enxergava de casa. Certo. Daqui... E infelizmente agora não dá mais. Vocês estavam na Capitão Cruz ou aqui na época? Capitão. Enxergaram o fogo então? E na nossa copa... Dá para ver tudo, claro. Tava a torre. A torre, né? Com o relógio, ela era bem antiga, daquelas que eram fininhas assim. E no dia seguinte a gente acorda e ela tá toda preta. Vocês não viram na hora, só depois, né? Eu não vou te mentir se eu vi na hora ou não, mas a imagem dela toda preta, queimada, eu vi. Claro. Mas eu acho que sim. Agora hoje é uma pena porque queria construir um edifício, o meu irmão não enxerga mais. Bem na frente, né? Tapou. Que pena, né? Tapou a torre A torre não é. É da igreja. Mas é a vida. Tá certo. Bom, Vera, mais uma vez eu quero te agradecer por ter vindo aqui, especialmente para a nossa entrevista na Beira do Rio. Foi um prazer ter conversado contigo, conhecido um pouquinho mais da tua história. Eu tenho certeza que os nossos leitores do Jornal Progresso apreciam muito os teus textos. Tomara, obrigada. Eu quero de novo agradecer o grupo, o Ti, João Batista, toda a equipe, né, que tem o trabalhinho de colocar lá as minhas crônicas. Agradeço muito mesmo. Tá bom. Eu só tenho a agradecer. Conversamos com Vera Renner aqui na entrevista na Beira do Rio. Até mais, pessoal.